Dizem que a pior traição não vem de um inimigo. Vem de quem você ama. Vem daquela pessoa em quem você apostou todos os seus sonhos. Todos os seus planos de vida. Meu nome é Martin. E esta não é apenas a história de um homem traído. É a história de como a confiança, uma vez quebrada, pode se transformar num abismo tão fundo que engole tudo ao redor, até a própria dignidade. Naquele dia, eu estava ao lado da cama de hospital, observando minha esposa, Kristen, embalada pela exaustão e pela alegria de ter acabado de dar à luz. Ela sorria para o pequeno bebê enrolado num cobertor rosa, enquanto minha mãe e minha sogra choravam de emoção. Parecia perfeito, mas para mim, tudo estava desmoronando. Eu não conseguia dar um passo à frente. Não conseguia estender os braços para segurar aquela criança. Porque havia uma dúvida latejando dentro de mim, me corroendo como um veneno silencioso. Será que aquele bebê era mesmo meu? Muita gente acha que só mulheres sofrem ao descobrir a infidelidade. Mas a dor de um homem traído, a dor de um pai que talvez não seja pai, é tão brutal quanto. E naquela sala, entre o choro de alegria e as felicitações, eu fui obrigado a falar o que ninguém esperava ouvir. Antes de preenchermos qualquer certidão de nascimento, eu disse: faremos um teste de DNA. O silêncio, então, foi absoluto. E o que veio depois mudou a minha vida para sempre. Quer saber até onde vai a coragem de um homem que se recusa a viver na mentira? Você teria feito o mesmo? Comenta abaixo, porque a sua opinião pode mudar a forma como encaramos essas feridas. E assim começou a queda livre de tudo que um dia chamei de família. No capítulo de hoje, vamos voltar àquele momento no hospital, e entender porquê. Mesmo diante de um bebê recém-nascido, eu fui capaz de desconfiar da própria mulher que eu jurei amar até o fim dos meus dias. Dizem que o choro de um recém-nascido é a música mais pura que existe. Mas para mim, naquele dia, o som foi como uma lâmina atravessando meu peito. Eu fiquei parado na porta do quarto, sentindo o cheiro de desinfetante misturado ao perfume doce do cobertor rosa. Enquanto via Kristen sorrindo para o bebê como se o mundo inteiro coubesse nos braços dela. Minha mãe, linda, segurava o braço da minha sogra, Dolores, quase pulando de felicidade. Elas riam, trocavam palavras doces, comentavam como o bebê parecia um anjo. Mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia nem me obrigar a sorrir. Porque havia algo dentro de mim. Algo que eu tentei enterrar durante 9 meses. Mas que agora pulsava como uma ferida infeccionada. A certeza de que aquele filho podia não ser meu. A enfermeira se aproximou com a prancheta nas mãos. Voz calma, treinada para momentos felizes. Sr. Martin, podemos preencher a certidão. O nome do pai. Eu senti meu maxilar travar. Olhei para Kristen, depois para o bebê, depois para aquela folha oficial. Tão inocente e tão cruel ao mesmo tempo. Respirei fundo. Só depois que sair o resultado do teste de DNA. O silêncio caiu como uma bomba dentro do quarto. A bebê chegou a estremecer no colo da mãe. Sentindo o clima pesado, Kristen arregalou os olhos, a boca aberta, como se eu tivesse cuspido veneno. Dolores soltou um grito abafado. Martin, você ficou louco. Minha mãe me encarou, dura, mas sem falar nada. Ela sabia, no fundo, sempre soube que eu tinha minhas razões. Kristen tentou segurar minha mão. A voz tremendo. Como assim? Amor, você acha que eu cortei friamente. Eu não acho. Kristen, eu tenho certeza. As lágrimas surgiram nos olhos dela. Instantâneas. Eu vi o pânico. Vi a vergonha. Vi o medo. Naquele instante, entrou no quarto a prima de Kristen. Sofia, sempre metida em tudo. Curiosa. Sem limites. Que está acontecendo aqui? Dolores bateu a mão no peito. Sem ar. Ele quer um DNA. O próprio pai da criança. Sofia arregalou os olhos, olhando para mim como se eu fosse um monstro. Você não tem coração, Martin. A criança acabou de nascer. Eu senti o sangue subir. Mas controlei. Falei baixo, firme. Não adianta me chamarem de cruel. Cruel foi quem quebrou meus votos. Cruel foi quem deitou com outro homem enquanto eu suava para manter esta família viva. Kristen chorava, soluçando, balançando levemente o bebê como se tentasse protegê-la do meu olhar. Eu juro que parte de mim sentiu pena. Mas outra parte gritava que eu não tinha obrigação de carregar um fardo que não era meu. Minha mãe deu um passo à frente. A voz firme mas compassiva. Filho, pensa no momento. Vocês podem conversar em casa. Não, mãe, eu interrompi, seco, aqui e agora.
Eu não vou levar esta mentira para casa. O médico entrou, percebendo o clima pesado. Algum problema? Dolores apontou para mim com ódio nos olhos. O pai desta criança não quer assinar nada sem DNA. Ele está destruindo minha filha. O médico respirou fundo, tentando manter a calma. Sr. Martin, não é o momento ideal. Mas o senhor tem direito. Eu posso encaminhar o exame se quiser. Assente, sem hesitar. Faça, hoje mesmo. Kristen então explodiu. Você está me matando, gritou. Eu acabei de ter um filho. Martin, eu quase morri no parto. E você me humilha na frente de todo mundo. Meu peito doeu, mas não me permite fraquejar. Eu não te humilho, Kristen. Eu exijo a verdade. Só isso. Sofia se aproximou dela, tentando acalmá-la. Não chore, prima. Ele vai se arrepender. Vai ver a carinha da filha dele e vai mudar de ideia. Eu respirei fundo de novo, fixando meu olhar no rosto minúsculo daquela criança. Eu não odiava o bebê, mas também não conseguia amá-la. Não enquanto a dúvida me devorava vivo. E foi ali, parado diante do berço, que eu me lembrei. O perfume estranho no casaco dela. O celular que vibrava de madrugada. O nome, Marshall, aparecendo numa notificação antes que ela pudesse esconder. Foram sinais que eu quis ignorar, mas que agora queimavam minha memória como ferro quente. Minha mãe tocou meu ombro, como se quisesse me trazer de volta ao presente. Filho, respira. Não faça nada que depois vá pesar na sua consciência. Mãe, eu já pesei minha consciência por 9 meses. Agora quero pesar a verdade. A enfermeira então pigarreou, nervosa. Eu, posso levar o bebê para exames de rotina? Kristen abraçou a criança com força. Não, ela fica comigo. O clima estava tão sufocante que eu ouvi até o bip da máquina de batimentos cardíacos marcando o ritmo do desespero. Eu senti a garganta fechar. Não era assim que eu tinha imaginado a chegada do meu filho. Mas se existia um traço mínimo de dignidade, eu precisava protegê-lo. E foi naquele momento que o médico, sério, disse: Sr. Martin, podemos agendar o teste amanhã cedo. Mas até lá, por favor, não crie mais estresse nesta sala. A saúde da mãe e do bebê pode ser afetada. Balancei a cabeça, concordando. Amanhã. Então. Kristen chorava baixinho. Eu saí do quarto, respirando o ar frio do corredor, tentando não desabar. Uma parte de mim sentia que eu tinha acabado de destruir tudo que eu mesmo tinha construído. Mas outra parte dizia que se eu não fizesse aquilo agora, nunca mais teria paz. Naquela noite, enquanto eu encarava o teto do meu quarto vazio, algo dentro de mim já sabia, aquele teste de DNA não traria paz. Apenas abriria portas para verdades ainda mais dolorosas. E no próximo capítulo, eu vou-te contar exatamente como esse castelo de mentiras começou a ruir, tijolo por tijolo. A noite parecia não acabar. Eu não consegui dormir nem um minuto sequer. O eco das palavras de Kristen, a forma como ela me olhou, ainda dançavam na minha mente como fantasmas. Mas quando a aurora finalmente rompeu a janela do quarto, eu soube que não havia mais volta. O teste de DNA estava marcado para as 8 da manhã. Cheguei ao hospital antes mesmo da equipe de enfermagem terminar o café. Meu coração batia como um tambor descompassado, misturado com uma angústia quase insuportável. Eu sabia que hoje seria o dia em que a máscara cairia. O médico, um homem sério chamado Dr. Rui, me esperava à porta. Sr. Martin, podemos levar a criança para a coleta? Assenti sem hesitar, ignorando o olhar de Kristen, que segurava o bebê como se fosse um escudo. Eu vou junto. Ela me lançou um olhar de puro ódio, misturado com um medo que me atravessou como uma flecha. Você realmente vai me torturar até o fim? Não vai? Eu não respondi. Me limitei a caminhar ao lado dela. Em silêncio. Na sala de exames. O clima era tão pesado que parecia faltar ar. O bebê chorou levemente quando a enfermeira aproximou o cotonete bucal. Kristen virou o rosto, as lágrimas caindo em silêncio. Pronto, disse a enfermeira. Tentando soar gentil, dentro de 2 dias teremos o resultado. Saímos de lá sem dizer uma palavra. No corredor, encontrei mais um personagem que eu não esperava, Pedro. O cunhado da Kristen, marido da prima Sofia. Ele trabalhava como advogado da família e tinha chegado para ajudar. Martin, posso falar contigo? Ele puxou meu braço com certa autoridade. Eu respirei fundo. Diz logo, Pedro, você precisa parar com isso. Homem. Vai acabar destruindo a cabeça dela. Meus olhos se encheram de raiva. Eu vou destruir a cabeça dela.
Ou foi ela que destruiu a minha? Pedro suspirou, constrangido. Cara, todo mundo erra. A família dela tá em pedaços. Por que não faz de conta que esse erro nunca aconteceu? Senti vontade de rir. Como se a maior traição da minha vida fosse apenas um erro de digitação. Não me peça para criar o filho de outro homem. Pedro, eu não sou santo. Voltei ao quarto. E Kristen estava sentada na poltrona, embalando a filha. O rosto dela parecia de pedra. Ainda assim, tinha alguma coisa nos olhos dela, uma pontinha de culpa que finalmente não conseguia esconder. Kristen, podemos conversar? Eu disse. Firme. Ela não respondeu. Apenas apertou o bebê contra o peito. Eu quero saber a verdade. Agora, antes do laudo chegar. A voz dela saiu rouca. Que verdade você quer, Martin? Que eu fui fraca. Que me senti sozinha. Que precisava de atenção. Você me traiu. Kristen. Traiu tudo que construímos. E colocou em risco até o nome da minha família. Você entende isso? Ela explodiu. Eu estava sozinha. Você viajava o tempo inteiro. Martin. Eu precisava sentir que ainda era desejada. Viva. Eu senti uma pontada no peito. Mas não deixei transparecer. Então foi só sexo. Foi isso. Ela hesitou. E nesse momento eu soube que tinha algo pior ali. Responde. Foi só sexo. Kristen. Kristen baixou os olhos. A voz quase inaudível. Não, não foi só sexo. Meu estômago virou do avesso. Você amava ele? Eu achei que sim. Era como levar uma facada. Eu me apoiei na parede, tentando não cair. A respiração falhou. Tudo ficou turvo por alguns segundos. Eu senti meu coração implodir. Nesse instante, Dolores entrou no quarto de novo. Junto com Sofia. A sogra parecia transtornada. O que vocês estão falando? Kristen, pelo amor de Deus, não diga que é verdade. Kristen chorou ainda mais forte, escondendo o rosto. Mãe, eu errei feio. Dolores caiu sentada, a mão no peito, quase sem ar. Você jogou sua vida no lixo. Sofia tentou segurar a tia, mas também parecia abalada. Prima, como você pode? Eu fiquei ali, ouvindo todos, mas parecia estar fora do meu corpo, como se assistisse a uma tragédia de longe. Foi então que o Dr. Rui voltou para dar algumas orientações. Sr. Martin, vamos manter o bebê sob observação hoje. Tudo bem, eu apenas concordei, sem forças para discutir. Antes de sair, olhei de novo para Kristen. Eu queria tanto acreditar em você. Mas você matou tudo. Tudo. Ela soluçou, tentando falar, mas as palavras não saíam. E eu simplesmente não tinha mais nada a oferecer. Saí do hospital com a alma despedaçada. O vento frio cortava meu rosto como navalha. Mas eu não sentia mais nada. Eu não sabia se estava vivo. Ou apenas funcionando no modo automático. Talvez, pensei, a verdade fosse ainda pior do que qualquer pesadelo. E era só o começo. 2 dias depois, o resultado do DNA chegaria. Um pedaço de papel que podia destruir de vez o que restava da nossa história, ou me forçar a carregar para sempre o peso de uma mentira. No próximo episódio, eu conto como encarar a justiça e salvar minha dignidade se tornou a minha única saída. 2 dias depois, quando peguei o envelope do teste de DNA, minhas mãos tremiam. Era um papel tão simples, mas com o poder de mudar para sempre o destino de 3 vidas. Eu encarei o nome no topo. Respirei fundo e li a palavra que confirmava tudo que eu temia: probabilidade de paternidade, 0%. Eu senti um estalo na minha mente. Era como se meu coração fosse esmagado. Não havia alívio, não havia vitória, apenas um vazio gelado, onde antes morava a esperança. Voltei para o hospital. Entrei no quarto sem bater. Kristen estava amamentando a bebê, com um olhar de quem ainda alimentava a ilusão de me reconquistar. Quando me viu, sorriu, tentando ser doce. Você veio. Eu sabia que você não ia me abandonar. Eu joguei o envelope na cama. Sem piedade. Leia. Ela arregalou os olhos, as mãos tremendo ao abrir o papel. A cada linha que lia, a cor do rosto sumia. Martin, por favor. Não, interrompi, não tem perdão. Não tem recomeço. Você mentiu. Você me traiu. Você tentou me dar o filho de outro homem como herdeiro. Isso não se apaga. Kristen. A voz dela quebrou de tanto chorar. Eu te amo, Martin. Eu juro. Você não sabe o que é amor, cuspi. Sentindo a raiva ferver de novo. Minha mãe entrou na hora, trazendo uma pequena sacola de roupas para Kristen. Martin, por favor, pensa na bebê, ela não tem culpa.
Eu sei, mãe, respirei fundo, tentando controlar a dor, mas eu não posso ser pai de uma criança que não é minha. Eu não vou viver essa mentira. Na semana seguinte, a papelada da separação chegou à mesa do tribunal. Eu lembro de estar sentado no banco de madeira, mãos apertadas, tentando controlar a ansiedade. Kristen chegou acompanhada da prima Sofia e de um advogado da família. O Pedro. Ela usava roupas simples, rosto pálido, mas ainda ensaiava aquele ar de vítima. Do meu lado, estava meu advogado, o Sr. Sérgio, um homem calmo, com voz grave e olhar afiado. Confia em mim, Martin. Vamos garantir que ninguém te chame de covarde. Assenti. Eu precisava proteger minha honra, mesmo que custasse as últimas forças que me restavam. A juíza, uma senhora de olhar duro chamada Doutora Teresa, começou a sessão sem rodeios. Sr. Martin, entendo que pede o divórcio por adultério confirmado. Correto, correto, meritíssima, respondi com a voz firme. Apesar do aperto no peito. A advogada de Kristen se levantou num salto. Meritíssima, minha cliente foi negligenciada. O marido viajava constantemente, não dava atenção, e isso a deixou vulnerável emocionalmente. Senti vontade de gritar, mas Sérgio me segurou, pedindo calma com o olhar. Meritíssima, Sérgio rebateu, meu cliente jamais deixou de sustentar, proteger e respeitar essa mulher. E a prova está nos documentos, contas conjuntas, fotos de viagens em família, postagens nas redes sociais que atestam amor e cuidado. Ela traiu, e ainda tentou forçar meu cliente a assumir um filho que não era dele. Kristen chorava no banco, se fazendo de coitada, mas eu conhecia aquelas lágrimas. Era medo de perder o conforto, não arrependimento. A juíza pediu silêncio. Senhora Kristen, confirma que manteve relações extraconjugais durante a gravidez. Kristen abaixou a cabeça. Sim. E confirma que mentiu sobre a paternidade da criança. Sim, disse, soluçando. Doutora Teresa apertou os lábios, balançando a cabeça. Então me explique, senhora, por que insiste em manter o vínculo conjugal? Kristen tentou se recompor. Porque eu ainda amo ele. Ele é o melhor homem que já conheci. Eu não quero perder isso. A juíza a interrompeu com frieza. Amar não é enganar. Amar não é roubar a dignidade de alguém. Eu senti meu peito inflar de alívio. Finalmente alguém dizia o que eu não conseguia colocar em palavras. Nesse momento, Pedro, o cunhado, tentou intervir. Meritíssima. Podemos tentar uma mediação. Talvez terapia de casal. Eu não aguentei e falei alto. Eu não vou sentar com terapeuta nenhum para ouvir justificativa de traição. Não quero terapia. Quero minha liberdade. A juíza ergueu a mão, cortando a discussão. Está claro para este tribunal que não há reconciliação possível. O casamento está dissolvido a partir de hoje. O som do martelo batendo ecoou na minha cabeça como um tiro. Estranhamente, eu não senti alívio, nem vitória. Senti luto. Porque no fundo, uma parte de mim morreu junto com aquele casamento. Na saída do tribunal, Kristen tentou se aproximar de mim. Agarrou meu braço, desesperada. Martin, me escuta. Por favor, eu posso mudar. Eu posso ser melhor. Olhei bem nos olhos dela. Sem piedade. Você já me matou por dentro. Não há nada mais para salvar. Sérgio colocou a mão no meu ombro, conduzindo-me para longe. Eu mal conseguia sentir minhas pernas. Quando fechei aquela porta do tribunal, achei que tinha encerrado tudo. Mas o destino tinha outros planos. E a vingança, às vezes, não vem pelas mãos de quem esperamos. No próximo episódio, vou-te contar como o preço da liberdade pode se tornar ainda mais pesado do que a própria traição. Liberdade. Essa palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Eu saí do tribunal sentindo que deveria comemorar. Mas não encontrei nenhum motivo para sorrir. Tudo o que restava era um vazio, um silêncio ensurdecedor que me acompanhava até mesmo quando o telefone tocava. Eu tinha vencido no papel, mas tinha perdido no coração. Voltei para a casa antiga apenas para buscar as minhas últimas caixas. Cada canto daquele lugar gritava lembranças, risos na cozinha, beijos no sofá, o quarto que sonhamos para o bebê. Agora, tudo isso era apenas ruínas de uma história que eu não queria mais reviver. Minha mãe me esperava do lado de fora, sentada no banco do jardim. O rosto cansado, marcado pelas rugas que pareciam ainda mais fundas desde aquele desastre. Filho, tem certeza que não quer ficar uns dias comigo? Balancei a cabeça, sentindo um aperto no peito. Mãe, eu preciso do meu espaço.
Preciso aprender a respirar sozinho de novo. Mas, ela insistiu, você não precisa passar por isso sozinho. Segurei a mão dela com carinho. Eu já estive sozinho dentro desse casamento por tempo demais. Agora eu só quero paz. Mesmo que doa. Mudei para um apartamento pequeno, frio, onde cada eco do meu próprio passo parecia zombar de mim. À noite, eu acordava com pesadelos, revivendo a voz de Kristen, as lágrimas dela, as acusações da sogra. O pior não era lembrar do que ela tinha feito, era lembrar de como eu tinha amado. Numa dessas noites, ouvi batidas na porta. Era Dolores, a mãe de Kristen, segurando a neta nos braços. A menina dormia, alheia a toda aquela tragédia. Martin, podemos conversar? Eu a encarei sem vontade. Dolores, eu já falei tudo o que tinha para falar. Por favor, é sobre a menina. Ela precisa de você. Revirei os olhos, sem acreditar. Precisa de mim? Ela tem o pai dela. Dolores suspirou, a voz falhando. Martin, o tal Marshall, ele sumiu. Abandonou tudo. Senti uma pontada estranha, entre pena e raiva. Isso não me surpreende, mas ainda assim, Dolores, ela não é minha filha. Ela insistiu. Você sempre foi tão bom, tão protetor. Não pode virar as costas assim. Olhei para a bebê, adormecida, tão pequena, tão frágil. Meu peito apertou, mas me obriguei a lembrar de tudo que tinha sido destruído. Eu não sou um santo, Dolores, e não vou ser mártir de ninguém. Não vou cuidar de um filho que me lembra a traição todos os dias. Dolores chorou baixinho, quase sem forças. Então eu vou criar sozinha. Mesmo doente, eu vou cuidar dela. Arregalei os olhos. Doente? Do que você está falando? Ela desviou o olhar, a voz sumida. Estou com câncer. Estágio avançado. Um frio percorreu minha espinha. Pela primeira vez em muito tempo. Senti compaixão. Você contou para Kristen? Não. Ela não aguentaria. Eu encostei na parede, sem saber o que dizer. A liberdade tinha um preço cruel, me afastar de quem eu amei. Mas também ver quem não merecia sofrer pagar por tudo. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Pedro, o cunhado de Kristen. Martin, precisamos conversar. É urgente. Respirei fundo e aceitei encontrá-lo num café. Ele chegou nervoso, olhando para os lados. Martin, sei que você não quer mais confusão. Mas você precisa saber, Kristen entrou em depressão profunda. Ela tá falando em se matar. Meu estômago virou. Parte de mim quis correr. Ajudar, salvar. Mas outra parte sussurrava, ela cavou essa dor. Pedro, eu não posso viver assim. Eu não posso. Mas e se ela se matar? Você vai conseguir dormir? Engoli em seco. Meu coração parecia encolher. Eu não sou Deus. Pedro, eu não posso salvar todo mundo. Ele abaixou os ombros. Derrotado. Eu só queria que você soubesse. Voltei para casa carregando o peso de todas essas culpas que não eram minhas. Me joguei no sofá, sentindo uma solidão cortante, quase física. Era isso que eu tinha sonhado quando pedi liberdade. Um apartamento vazio, a culpa me corroendo, e uma mulher à beira de enlouquecer. Talvez o preço da liberdade fosse alto demais. Mas eu não podia voltar atrás. Naquela noite, deitei sem saber se no dia seguinte ainda teria forças para continuar. Mas eu não fazia ideia de que, nos bastidores, havia quem estivesse pronto para ultrapassar qualquer limite por vingança. E no próximo episódio, você vai descobrir como a linha entre justiça e crime pode se apagar quando o amor vira ódio. Eu costumava acreditar que a palavra recomeço era um mito. Algo que as pessoas diziam para aliviar a dor. Mas que não existia de verdade. Só que, depois de tantas noites sem dormir, cercado por caixas que eu nem me importava em abrir, percebi que ainda havia vida além do meu fracasso. Foi minha mãe quem, mais uma vez, tentou me sacudir. Um dia, bateu à porta do meu apartamento, segurando uma pasta e um sorriso forçado. Filho, você precisa se abrir de novo. Eu não vou ficar te vendo morrer aos poucos nesse lugar. Revirei os olhos, cansado. Mãe, não começa. Eu não quero outra mulher. Não quero outro casamento. Não quero nada. Ela respirou fundo, tentando escolher as palavras. Eu entendo. Mas e o Tim? Meu coração apertou. Fazia semanas que eu não via a criança. Tentei esquecer, mas sempre me lembrava do olhar puro. Sem culpa. O que tem o Tim? Dolores não vai aguentar muito tempo. Martin. O câncer dela avançou. Se ela se for, o que vai ser do menino? Fechei os olhos.
lutando contra uma lágrima que insistia em aparecer. Eu não tinha obrigação nenhuma com aquela criança, mas também não conseguia suportar a ideia de ela crescer sem ninguém. Eu não sou o pai dele. Mãe, mas pode ser. Pode ser o homem que dá a ele um futuro decente. Naquela noite, fiquei encarando o teto, lembrando cada sorriso, cada risada falsa da Kristen, cada promessa quebrada. Mas o Tim não era ela. Tim era só um menino. Inocente. E talvez eu pudesse salvar pelo menos uma vida dessa tragédia. No dia seguinte, fui até a casa de Dolores. O cheiro forte de remédio me atingiu assim que entrei. Ela estava sentada na poltrona. Pálida, mas ainda segurando o menino no colo. Martin, ela tentou se levantar. Fui até ela. Com calma. Fica sentada, Dolores. Eu vim falar do Tim. Os olhos dela brilharam de esperança. Você vai cuidar dele? Demorei para responder, sentindo o peso dessa decisão. Vou, mas com uma condição: ele vai morar comigo. Vou criar ele como meu filho. Mas sem mentiras. Ele vai saber a verdade quando crescer. Ela assentiu, chorando de alívio. Obrigada, Martin, você é um homem bom. Tim apareceu correndo, com um carrinho de brinquedo na mão. Quando me viu, abriu um sorriso que quebrou meu coração. Você voltou. Ajoelhei diante dele, sem conseguir segurar a emoção. Voltei. Campeão. É se você quiser. A gente pode ser uma família. Ele sorriu ainda mais, me abraçando com força. Pela primeira vez em muito tempo. Senti calor no peito. Os dias seguintes foram intensos. Dolores piorava, mas partiu tranquila, sabendo que Tim não ficaria desamparado. Minha mãe, firme como sempre, me ajudava a organizar a nova rotina. Ainda assim, as noites continuavam solitárias, até que ela apareceu. Kelly, uma amiga de infância da minha mãe. Viúva de guerra, mulher forte, sincera, que entendia a dor de quem perdeu tudo. Nos encontramos num almoço na casa da minha mãe. Sem grandes pretensões. Mas, de repente, percebi que conseguia conversar sem me sentir julgado. Então, você já foi traído? Kelly, perguntei, quase brincando. Não, mas fui deixada sozinha num caixão vazio. Meu marido morreu defendendo gente que ele nem conhecia. E eu fiquei viva, carregando a culpa de seguir em frente. Havia tanta honestidade no olhar dela que senti uma pontada de admiração. Eu não sei se ainda sei amar, confessei. Ninguém sabe, Martin. A gente aprende, ou reaprende. Ela sorriu, simples, sem forçar nada, e naquele instante eu entendi que, talvez, eu pudesse tentar de novo. Não por obrigação, mas por mim. Os meses seguintes me trouxeram uma sensação de paz inesperada. Eu via o Tim dormir. Sentia que estava protegendo alguém, mesmo sem ter colocado sangue nele, e isso me fazia sentir digno outra vez. Kelly foi se aproximando com cuidado, respeitando o meu tempo, sem pressa, e eu deixei. Quando decidi pedir Kelly em casamento, não foi um impulso, foi uma escolha madura. Eu precisava de uma parceira, de alguém que entendesse minhas cicatrizes. Que não as julgasse, mas as aceitasse. O dia do nosso casamento foi simples. No jardim da minha mãe. Com poucos convidados. Enquanto segurava a mão de Kelly, percebi que a vida tinha-me derrubado. Mas também tinha-me ensinado a me reconstruir. Eu acreditava que a parte mais difícil tinha ficado para trás. Mas nem sempre a vida nos deixa seguir em paz. No próximo episódio, você vai descobrir como segredos antigos podem reaparecer, ameaçando tudo que lutei tanto para reconstruir. Por muito tempo, achei que não havia mais nenhuma verdade capaz de me ferir. Depois de tudo que vivi, pensei que já tinha visto o pior lado do ser humano. Mas eu estava enganado. Uma tarde, semanas depois do casamento com a Kelly, fui até a antiga casa da minha mãe para pegar uns documentos. Era uma casa cheia de memórias. Impregnada do cheiro dela, café, velas de lavanda, a serenidade que sempre senti ali. Mas aquele dia seria diferente. Enquanto revirava as gavetas, encontrei um caderno velho, com capa gasta, escondido no fundo de uma caixa. E preso entre as páginas, havia uma fotografia antiga, amarelada. 2 rostos familiares me encaravam, minha mãe e Dolores. Lado a lado, uniformizadas, sérias, com a data de 1999 escrita no verso. O local, Centro de Inteligência George Bush. Nos Estados Unidos. Meu coração parou. Abri o caderno, mãos trêmulas, e comecei a ler. O que encontrei ali transformou tudo o que eu pensava saber. A voz da minha mãe parecia viva em cada linha, relatos de missões. Nomes em código.
Registros de operações secretas. Dolores e ela faziam parte de uma célula de apoio logístico de inteligência. Mulheres treinadas para agir sem deixar rastros. Usaram essas habilidades para proteger a família. Para manipular situações. Para eliminar ameaças. Por fim. Para encobrir a morte de Kristen e o desaparecimento de Marshall. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Era como ver meu castelo ruir outra vez. Minha mãe, aquela mulher carinhosa que me ensinou a andar de bicicleta, era também alguém capaz de planejar a morte fria de outro ser humano. Fechei o caderno, ofegante, tentando entender o que significava carregar esse legado. Nesse momento, Kelly entrou no quarto, segurando Tim pela mão. Tá tudo bem, Martin. Você tá pálido. Eu não consegui responder de imediato. Tentei guardar o caderno rápido demais. Mas Kelly percebeu. O que é isso? Nada. É coisa antiga da minha mãe. Ela me encarou com desconfiança. Você nunca mente assim. O que aconteceu? Suspirei, sentindo o peso daquela revelação me esmagar. Kelly, minha mãe e a Dolores, elas não eram apenas amigas. Eram agentes. Agentes de inteligência. Elas fizeram coisas. Coisas graves. Kelly arregalou os olhos. Chocada. Meu Deus, Martin, elas. Foi por nós. Mas, matar alguém, ainda que fosse a Kristen. Minha voz falhou. Tim olhava para mim sem entender. Mas percebia a tensão. Pai, tá tudo bem. Eu me agachei, passando a mão nos cabelos dele. Tá, campeão. Vai lá brincar no jardim com a Kelly. Tá, o papai já vai. Ele saiu de perto, meio desconfiado. Kelly ainda não tirava os olhos de mim. Sentei no sofá, segurando o caderno como se fosse uma bomba relógio. Uma parte de mim se sentia protegido. Honrado por ver que minha mãe tinha feito tudo para garantir meu futuro. Mas outra parte gritava que aquilo era monstruoso. Eu nunca pediria a ninguém para matar por mim. Kelly sentou ao meu lado, me dando apoio. Você não é ela, Martin. Você não precisa continuar esse ciclo. Olhei para ela, sentindo lágrimas ameaçando cair. Mas e se um dia alguém ameaçar o Tim? Será que eu vou ter coragem de não fazer o mesmo? Então você vai ter que ser forte. Ser melhor. Respirei fundo, sentindo um calafrio percorrer a espinha. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei folheando as páginas do caderno, tentando entender o código de honra. Os valores distorcidos que guiavam aquelas mulheres. Em cada palavra, havia uma promessa de sacrifício, mas também uma mancha de sangue. Será que eu herdaria aquele mesmo instinto? Será que um dia também cruzaria a linha para proteger quem amo? De manhã, fechei o diário com força e olhei no espelho. A única certeza que tive foi que minha vida nunca mais seria comum. Eu precisava estar preparado, porque agora sabia o que minha mãe tinha sido capaz de fazer, e o que talvez eu mesmo pudesse fazer se fosse colocado à prova. Eu pensei que minha história terminaria com um final feliz. Mas o passado tem um jeito cruel de nos assombrar. E no próximo episódio, vou-te contar como o legado oculto da minha mãe me colocou diante do maior dilema da minha vida. Eu costumava acreditar que um homem forte era aquele que nunca chorava, que nunca hesitava, que aguentava tudo calado. Mas hoje eu entendo que a verdadeira força está em encarar a dor de frente. Aceitar as próprias feridas. E ainda assim ter coragem de seguir em frente. Se eu aprendi algo em meio a toda essa tragédia, foi que a confiança, uma vez quebrada, dificilmente se reconstrói. Mas o amor verdadeiro, ele pode renascer. Desde que a gente tenha humildade para recomeçar. E firmeza para não repetir os erros do passado. Minha mãe, Dolores, Kristen, cada um deles deixou marcas em mim. Boas ou ruins, essas marcas me transformaram no homem que sou hoje. E agora, cabe a mim decidir qual legado eu quero deixar para o Tim. E para qualquer filho que eu ainda venha a ter. Se você que está me ouvindo passou, ou está passando, por uma traição, por uma dor parecida, lembre-se, você não está sozinho. Talvez não exista perdão para todos os erros. Mas sempre existe um novo começo para quem tem coragem de lutar. Obrigado por ter acompanhado essa história até o fim. É a sua audiência, o seu tempo, o seu comentário, que nos motiva a continuar trazendo narrativas reais, emocionantes e cheias de lições de vida como esta. Se gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com quem também precisa refletir sobre o valor da confiança e do recomeço. E se inscreva no canal. Assim você ajuda a gente a crescer. E nos dá força para continuar contando histórias que tocam o coração. Eu sou Martin. E esta foi a minha jornada. Mas a vida não para.
E talvez um novo capítulo ainda esteja esperando logo ali. A gente se vê no próximo vídeo.